Olá, como vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal, o Disseminador de Conhecimentos. Hoje, dentro de nossa programação de publicar um novo conteúdo a cada semana, vamos mostrar para você como utilizar uma das funções muito útil do Excel, a função SE, que facilita bastante o desenvolvimento de planilhas de forma prática e produtiva. E na próxima postagem daremos continuidade a outras aplicações dessa função que você vai adorar. Portanto, fique ligado. Para isto, eu peço a você agora, por favor, inscreva-se neste canal, dê um like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos, ok? Vamos lá então para a tela do Excel. E antes de nós começarmos a mostrar as operações com essa função SE, né, que é muito importante, é uma das mais utilizadas no Excel, eu vou primeiro familiarizar você com os operadores lógicos dessa função. Quem são esses operadores lógicos? Antes de mais nada, toda função no Excel, quando nós formos trabalhar com qualquer função no Excel, inicialmente nós temos que começar a função com esse sinal de igual. Em qualquer operação, teremos que iniciar com o sinal de igual. Agora vamos para os operadores lógicos do Excel. O primeiro, igual, não é? O segundo, maior. Outro aqui é o menor, ou seja, 21 é menor que 25. O terceiro, maior ou igual. Esse outro aqui, menor ou igual. Esse outro também maior ou igual. E esse último aqui é diferente. Agora, vamos ver os resultados das comparações que são feitas aplicando esses operadores lógicos na função SE. Por exemplo, nesse caso aqui, lembre-se, primeiro eu tenho que iniciar a função com o sinal de igualdade. Se eu venho aqui e digo 21 se 21 é igual a 21. Esse resultado, 21 é igual a 21, é um resultado correto? Se for correto, ele vai dizer que é verdadeiro. Nesse outro caso aqui, eu ponho 21 é igual a 25. Ele vai comparar um com o outro e vai dizer, não, esse resultado é falso. Aqui nesse terceiro, se eu coloco 13 é maior que 10. 13 realmente é maior que 10. E ele vai dizer que o resultado é verdadeiro. Já nesse outro aqui, 21 é menor que 25, ele também vai dizer que o resultado é verdadeiro. Se eu coloco 21 maior ou igual a 21, 21 é maior ou igual a 21, realmente é verdadeiro, porque ele não é maior, mas é igual. Esse outro, 21 é menor ou igual a 21. O resultado é verdadeiro, porque 21 não é menor que 21, mas é igual. E esse outro, 21 é maior ou igual a 27. Ele nem é maior, nem é igual, então ele vai botar um resultado falso. E esse último, 21 é diferente de 21. Ele vai entender que o resultado é falso. Agora vamos ver na prática como é que nós formulamos uma função SE. Vamos aqui para essa outra tela. Vou baixar aqui.
Bom, vejamos. Como eu disse antes, para se começar qualquer função no Excel, nós temos que começar com um sinal de igualdade. Então, se eu digo aqui, por exemplo, se eu digo aqui, se C18, quem é C18? Ou aqui, coluna C, né? Aliás, linha C, coluna C, aliás, linha 18. Então, C18 é 4. Então, eu coloquei a condição. Isso é uma condição de verificação que a função se faz. Função de comparação. Aí eu coloquei C18 é igual a F18. Aqui é C18. E quem é F18? F18. C18 é igual a F18. Se C18 for igual a F18, então me retorne OK, é igual. Se não for igual, me retorne não. Se não for igual, me retorne não. Esse OK eu coloco entre aspas, porque é um texto. Então, o Excel vai entender que é um texto, como não também é um texto. E os separadores, né? Os separadores, tanto do teste lógico, como dos resultados, se é verdadeiro ou falso, eu estou separando com vírgula. Primeiro com vírgula e também o segundo com vírgula. Nessa minha versão do Excel, que é a versão mais nova, ele admite a vírgula para separar esses testes, se verdadeiro ou falso. Já em outras versões do Excel, versões mais antigas, ao invés de vírgula, é ponto e vírgula. É bom ficar ligado nessa questão. Essa minha versão é a mais nova que existe. Bom, então foi que ocorreu aqui. Eu coloquei se, abre-se o parêntese, depois tem que fechar o parêntese. Se C18 for igual a F18, coloque OK. Se não for igual, coloque não. Quando eu dou Enter, o que é que ele vai dizer? Não. Por quê? Porque 4 não é igual a 6. Nesse caso aqui específico, nós vemos o seguinte. Isto aqui, C18 é igual a F18, é um teste lógico. É um teste lógico. E teste lógico é qualquer valor ou expressão que pode ser avaliado como verdadeiro ou falso. Como verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui, o Excel avaliou esse teste lógico aqui como falso. Então, ele botou não. Como poderia botar qualquer outra palavra. Se eu botar aqui, por exemplo, no, se eu atribuir no para teste falso, quando eu der Enter, ele vai admitir a palavra no. Essa é uma codificação que eu faço. Se eu disser assim, ó, se C18 for igual a F18, diga para mim tudo certo. Aí eu boto tudo certo. E ele vai responder. Ele vai responder no, porque não está tudo certo. De jeito nenhum. Agora, se eu trocar, por exemplo, C4, se eu trocar F18 por D18, vamos ver o que é que dá. Eu vou tirar F18 e vou colocar D18. Quando eu der o Enter, ele vai estar
desculpem, ele vai botar tudo certo, porque na verdade C, não é? Na verdade C18 é igual a D18. Bem, agora vamos para, na prática, construir uma função C nesse quadro que eu estou apresentando. Observe que isso aqui é um quadro em que essas pessoas, digamos, são alunas de uma escola e nos meses de fevereiro a novembro, cada aluno desse obteve essas notas. Cada aluno, no ano, de fevereiro a novembro, obteve essas notas. Cada um deles. Ora, no final nós vamos ter uma média. E para passar, para ser aprovado nessa escola, a média admitida é, digamos assim, vamos imaginar que seja 7. Se a média é 7, nós vamos ver que algumas pessoas não foram aprovadas, como essa daqui. Essa daqui é quem? Joaquim da Silva Oliveira, tirou 6,67. Esse outro também não foi aprovado. Esse também não, e assim sucessivamente. Então, na verdade, numa escola onde você tem uma planilha dessa, com, digamos assim, centenas de alunos, para você sair procurando todos eles pela nota, quem foi aprovado ou não, torna-se cansativo. Então, mais prático seria adotar, por exemplo, uma expressão: foi aprovado sim ou não, fica mais fácil de ver. Como é que nós faríamos isso? Nesse caso, eu vou aplicar uma função se. Eu vou colocar igual, coloco a função, o nome da função, se, ok? O nome da função se, abro um parêntese e vou começar a escrever a função se. O que é que eu tenho que dizer? Como é que eu tenho que escrever aqui dentro a função para dizer se ele foi aprovado sim ou reprovado não? Eu tenho que especificar um teste lógico tal qual: se o cidadão obteve uma nota igual ou superior a 7, o Excel, aliás, a função C, vai dizer sim, foi aprovado. Se ele obteve uma nota menor que 7, o Excel vai dizer não. E dessa forma fica muito mais fácil verificar quem foi aprovado ou não, sim ou não. Vamos começar a escrever. Para isso, eu tenho que dizer o seguinte: se essa média, veja bem a construção do teste lógico. Eu tenho que construir o teste lógico da seguinte forma, dizendo se essa média aqui for maior ou igual, se ela for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se não, não, ok? Então, vou colocar aqui. Se, aí eu ponho essa primeira, ou seja, ele como é o L4, né? L4. Se L4 for, cadê o símbolo maior? Maior ou igual, cadê o igual? Igual. Se L4 for maior ou igual a 7, o Excel, vou pedir o Excel para colocar sim. Veja, usei a vírgula como separador. Talvez no seu Excel essa separação aqui seja feita com ponto e vírgula. Então,
abro aspas, e coloco se, a primeira é se L4 for maior ou igual a 7, coloque sim. Fecho aspas. Vou separar para o segundo teste. Se não for maior ou igual a 7, coloque então a palavra não. Está escrito não, fecho aspas e fecho agora o parênteses. Né? Toda vez que eu inicio um parênteses, eu tenho que fechar esse parênteses. Vou dar um Enter e ele vai dizer o quê? Sim, porque sim é maior, aliás, é maior do que a média. E bom, e para eu fazer para os demais, eu tenho que fazer essa mesma construção em todas as células? Não. Basta você selecionar esta célula aqui, né? Dar um Ctrl C nessa célula, ela já fica marcadinha, tá vendo? Você vem, clica na segunda, arrasta até o final e dá um Enter. Ele então calculou para todos os demais. Veja, para quem tem acima de 7 ou igual a 7, ele colocou sim. Esse não, deu 667. Esse aqui, 678. Esse não, deu 6. E assim sucessivamente. Esses dois últimos também não. Ora, dessa forma, fica muito mais fácil verificar quem passou ou não, né? Sim ou não, sim ou não. Mas ainda existe outra forma melhor ainda. Eu quero que ele me mostre só aqueles que foram aprovados. Só sim. E não e o que não foi aprovado, não aparecer nada. Vamos construir isso agora. Como é que se faz isso? Eu clico nessa primeira célula aqui, coloco igual, escrevo C, que é a função, abro parênteses para ela e boto o teste lógico. Qual o teste lógico? Se, não é se, quem é se? Se o L4, que é a primeira média, se o L4, se ele for maior ou igual a 7, eu vou querer que o Excel diga sim, ou seja, aprovado. Aí agora eu boto uma vírgula, abro o aspas e escrevo a palavra sim e fecho aspas. Coloco uma vírgula para fazer o segundo teste. Se L4 não for maior ou igual a 7, é o caso do reprovado, então não se coloque nada. Então, eu abro aspas, dou um espaço, fecho aspas e fecho o parêntese. E fecho o parêntese. Ok? Bom, é muito interessante explicar isso aqui. Nesse caso, eu coloquei uma aspas, dei um espaço entre uma e outra, fechei aspas. Porque se eu deixasse as aspas juntas, ele iria fazer uma outra leitura. Ok? Vou dar Enter agora. Então ele colocou sim. Por quê? Porque a primeira média, 7,33, é maior que 7. Vamos fazer as demais. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer do mesmo jeito como eu fiz essa daqui. Dou um Ctrl C, né? E arrasto todas as demais e dou um Enter. Mas agora eu vou fazer um pouco diferente. Eu venho aqui nessa célula, procuro um maisinho, um sinalzinho de mais aqui no canto direito, inferior direito, aqui, esse maisinho aqui. Ó. Pronto.
Ele apareceu. Clico nele e arrasto. Solto e ele vai calcular todos os demais. Observem que o aluno que foi aprovado, ele colocou sim. O que foi reprovado, ele não colocou nada. E dessa forma, fica muito mais fácil para quem vai analisar a planilha verificar de imediato quem passou ou não passou. Ok? Bem, chegamos exatamente no ponto em que essa exemplificação nos deu uma das, digamos assim, aplicações dessa função C. Existem muitas outras aplicações e que nós vamos mostrar no decorrer de nossos conteúdos. Aplicações muito legais que podem, com certeza, ajudar você muito, mas muito mesmo, na confecção de suas planilhas. Ok. Bem, chegamos ao final de nossa apresentação e na próxima postagem vamos mostrar como aninhar diversas funções simultaneamente, o que dá inúmeras alternativas de você buscar resultados mais complexos numa planilha. Vai ser muito legal. Você vai ver como será bastante interessante aprender outras aplicações dessa função que vão acender a sua criatividade. Se você esqueceu de dar o like lá no começo, dê agora. Inscreva-se neste canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos temas. Muito obrigado a você. Agradeço a sua participação e nos veremos na próxima, se assim Deus permitir. Um abraço virtual. Fui.